Oi. Então, é algo que nós temos que prestar atenção também, os frutos da carne e os frutos do espírito. Se nós estamos produzindo qual fruto, e nós precisamos vigiar nós mesmos, né? Quando somos tentados, quando alguém nos fere, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém nos xinga, nós somos tentados a ficar irritados, responder. Então, nós precisamos estar vigiando se nós não estamos, às vezes, agindo com essas armas do inimigo. Por exemplo, o próprio futebol. É muito bom jogar futebol, tal, mas quais são os princípios do futebol? Você joga a bola, faz de conta que vai para um lado e, na verdade, vai para o outro. Isso é enganar. Ah, mas isso é drible. Então, algumas coisas que a gente faz, às vezes, no cotidiano, sem se aperceber, a gente, às vezes, comete. Então, são as raposinhas, os pecadinhos. É muito fácil a gente falar, ah, Satanás fez, mas nós estamos fazendo. Quando a gente tem uma raiva, quando a gente briga com alguém, quando a gente vai dormir chateado, quando a gente não perdoa. Então, nós precisamos estar vigiando. Aqui diz assim, contaram-lhe que Satanás propusera-se fazer-lhes mal e que era necessário estar em alerta. Nós precisamos também, quando Jesus diz vigiai e orai, para que nós não venhamos a pecar nessas pequenas coisas, né? Essa é a minha consideração. Realmente. Mateus, depois o Joabson. Então, o que eu achei interessante é que a gente vê que no Éden, Satanás enganou dois seres humanos perfeitos no lugar perfeito, entendeu? E no céu enganou anjos perfeitos no lugar mais perfeito ainda. Então, a gente não pode confiar na gente de jeito nenhum. A gente tem que fugir de tudo que pode levar a gente ao pecado, tudo que possa ser usado para engano, a gente deve fugir. É por isso que entra aquela questão que eu sempre falo, não é pode bateria ou não pode bateria, pode teatro ou não pode teatro, não é isso. A questão principal é até que ponto eu posso pôr bateria, até que ponto eu posso introduzir o teatro. Porque essas coisas que são muito fáceis de ser distorcidas, vamos falar assim, são muito perigosas. Então a gente tem que ficar longe delas, não porque pode ou não pode, mas é porque é muito fácil ser enganado através dessas coisas. Então, os enganos de Satanás é muito sagaz, entendeu? Ele consegue simplesmente enganar através do limite. Ele faz a gente parecer que entende o limite das coisas. E aí a gente já ultrapassamos o limite faz tempo, mas a gente acha que está no limite ainda. Então, Satanás tem muita experiência em enganar, em usar meios para enganar a gente. O Matheus falou uma coisa interessante, né? Até às vezes eu comento com a minha esposa, né? Quando a gente está comendo alguma coisa, aí ela fala: Ah, meu bem, você está colocando muito açúcar. Aí eu, tá, mas qual é o limite? Então, às vezes, o quanto de açúcar eu posso colocar no suco? Amigo, se você não tem essa noção, esse controle, tá indeciso no limite, é melhor cortar. Tem coisas que é melhor cortar, não ficar procurando saber o limite, porque é muito perigoso, como o Matheus disse, ficar caminhando no limite. Para você passar dele é muito fácil. Joabson, E é interessante também nesse contexto que a gente vê mais uma vez que Satanás ele não estava arrependido, né? Nessa parte, realmente ela fala que ele não ia deixar nenhum outro anjo assumir o papel de tentador, né? E somente ele se considerava capaz para isso. Então, que arrependimento seria esse, né? exatamente, exatamente. E aí vem, né, o grande plano, né, dele. Deixa eu ver aqui. Tá. E Deus então contra-ataca, né? Contra-ataca no sentido, obviamente, que Deus já sabia disso, né? Deus sabe de todas as coisas, então ele reúne a hóstia angélica, e isso aqui é uma coisa que me chama muita atenção, né? Num estudo que eu faço sobre os 24 anciãos, Deus, por mais que ele sabe de todas as coisas, ele não decide as coisas sozinho. Ele quer a partição dos seres celestiais. Então ele reúne a hóstia angélica para tomar medidas. Ué, Deus não simplesmente determinou, vai ser assim. Ele reuniu
a sua comitiva especial e começaram ali a falar o que vamos fazer. E foi decidido. 2 anjos iriam lá e se apressaram para avisar Adão e Eva. E é curioso, porque quando a gente lê a Bíblia, não conhece muito espírito de profecia, você lê aquele resuminho ali de Gênesis 1, né? E você ainda não tem muita noção do caráter de Deus, e você fica ali, mas como pode, né? E Deus deixa assim, o Satanás ir lá tentar, não dá nenhum aviso, não dá nenhuma dica de que eles estão em perigos. Não, queridos, isso é um desconhecimento de quem Deus é e do seu caráter. Deus dá todas as ferramentas e tudo à nossa disposição para que não caiamos no erro. Não se engane. Se nós estamos caindo no erro porque estamos negligenciando os avisos de Deus. Aqui foi enviado 2 anjos para Adão e Eva. Diz que eles contaram toda a história, todos os detalhes, tintim por tintim, explicaram tudo. Adão e Eva não estavam inocentes nesse sentido de não saber. Eles sabiam de todos os detalhes. Para mim e para você hoje, pode ser um pregador que Deus enviou exatamente naquele dia que você foi no culto, para te alertar sobre algo que está destruindo a sua vida. Pode ser um amigo que foi te comentou algo com você sobre o que ele leu no Espírito de Profecia. Pode ser o seu pai e sua mãe. Pode ser um texto que você está lendo, um texto da Bíblia, um texto do Espírito de Profecia. Deus manda advertências, Deus manda os seus mensageiros para que você fique avisado dos perigos. Então, nós não temos desculpa. Acho que o Joabson levantou a mão primeiro. Sobre esse contexto ainda, realmente, até mesmo a gente vê no Espírito de Profecia, em Gênesis 2:15, Deus diz que tomou o homem no jardim, né, colocou ele no jardim para o cultivar e o guardar. E esse guardar, eu sou uma pessoa que não tenho uma memória muito boa para origem de palavras, mas ele tem justamente o sentido de guardar contra intrusos. Então, quando ele diz, olha, Adão, você vai ficar no jardim, você vai cultivar, vai cuidar dele, mas também fique atento, porque tem alguém, né, que vai é, tentar prejudicar a vida de vocês aí dentro, né? Esse Espírito de Profecia expande isso, né? Eles contaram toda a história, eu achei isso muito interessante. Eles não apenas disseram assim, olha, tem alguém no meio de vocês que vai tentar atrapalhar a vida de vocês, não. Deram nome, né? Contaram a história completa, e olha, essa pessoa que conseguiu tirar uma parte dos anjos do céu que vai estar aqui, ó, no meio de vocês, né? Esse anjo está aqui no meio de vocês para poder tentar vocês. Ele está limitado ao espaço da árvore, mas ainda assim é um contexto de tentação. Jean? Ellen White diz assim que muitos não, ela diz que haverão aqueles que chegarão ao limiar do reino, né, e não entrarão. Terão todo esse conhecimento, né, da história de Adão e Eva, que foram instruídos por anjos e disseram, ó, cuidado, que pode acontecer isso, isso, isso. E o inimigo vem com mentiras, né, e a história vai se repetir, né. Isso deixa a gente triste, porque o o mesmo aviso que foi dado para Adão e Eva está sendo dado para a gente hoje, né? E a gente tem a oportunidade de, com a experiência deles, não repetir o mesmo erro. Mas ainda assim terão pessoas que vão repetir o mesmo erro. Exatamente, Jean. E teve um parágrafo aqui que eu esqueci, eu grifei e esqueci de falar. Gente, eu achei isso aqui muito interessante. Vai corroborar com algo que alguém comentou aí, né? Acho que foi a Amanda que comentou, que Satanás estava perto do céu, mas mas o céu não estava no coração dele. O céu não estava dentro dele. Ele queria estar no céu, mas não queria que o céu estivesse no seu coração. E ele pensou, olha só, sua transgressão os colocaria, né, se ele conseguisse que Adão e Eva pecassem, também num estado de rebelião, e eles poderiam unir-se a Adão e Eva, tomar posse do Éden e conservá-lo como seu lar. Eu fiquei pensando, para que Satanás queria ter o Éden como seu lar? Sabe, isso me remeteu a algumas coisas que quando Lúcifer ele foi expulso do céu, um local belo, esplendoroso, magnífico, ele não deixou de amar o que é belo, num sentido visual. Então,
expulso do céu, onde não havia as coisas belas que Deus criou, ele se viu, digamos, no abismo, um local escuro, sem forma e vazio. Não estou dizendo que ele foi lançado para a terra, mas percebe-se que ele sentia vontade de estar em algum lugar, porque talvez ele acreditava e pensava que o problema era que ele não estava em um local que trouxesse felicidade. E aqui vem para nós uma lição. Muitas vezes não adianta eu e você mudarmos de local. Eu estou aqui nessa cidade e eu não encontro paz, não encontro felicidade. Eu estou aqui nessa igreja, eu não me sinto bem. Não adianta mudar de ambiente. Às vezes é preciso mudar o coração. Não adiantou, não iria adiantar Lúcifer tomar o Éden. Aquele local ia ser destruído, ia ficar um terror, ia voltar a ser, né, sem forma e vazio. Se Lúcifer conseguisse tomar o Éden, né, como ele pensava, ele destruiria o Éden. O Éden não continuaria sendo o paraíso. Mas ele tinha essa coisa na cabecinha dele, pensando que, tornando o Éden seu lar, ele de alguma forma encontraria algum alívio para sua alma. E ainda diz que se ele pudesse ter acesso à árvore da vida no meio do jardim, ele teria força, pensava ele, igual a dos santos anjos. Então, isso corrobora com algo que não faz muito tempo que eu tive essa compreensão. Inclusive, agradeço o irmão Henderson que deu esse estudo, explicando que a batalha no céu, queridos, foi real. Muitos colocam como se fosse apenas uma guerra de ideias, aquela coisa assim, né, meio filósofos ali debatendo. Não, foi uma guerra real. Lúcifer e seus anjos foram expulsos a braço, à força, tanto que ele pensou, eu preciso ser mais forte. Se eu conseguir comer a fruta da árvore, né, que está no meio do jardim, quem sabe eu não consigo mais poder e nem o próprio Deus poderá me expulsar de lá. Às vezes eu fico pensando assim, tão sábio, tão astuto e ao mesmo tempo tão ingênuo, de achar que de alguma maneira ele conseguiria vencer o próprio Deus. E eu só tenho uma conclusão a pensar, analisando tudo isso, é que o pecado leva as pessoas à loucura. O pecado leva as pessoas a pensar em coisas que não fazem sentido. Então, Adão e Eva foram advertidos e Deus deu todas as orientações para que eles não caíssem. E aqui, para quem é casado, ele diz claramente: fiquem juntos o tempo todo, fiquem juntos. Separados, vocês são mais fracos. Juntos, vocês são mais fortes. Que lição simples e essencial para aqueles que são casados. E então, não sei se alguém ainda quer comentar alguma coisa. Acho que já são 8h30, já está bom, né? O último parágrafo diz que naquele momento em que os anjos estão ali falando, explicaram que se eles fossem fiéis, assim como os anjos, eles seriam eternos, não iriam morrer, não iriam sofrer. E Adão e Eva disseram, nós... Isso me lembra o povo de Israel, ali no pé do monte. Tudo que o Senhor falou, faremos. Nós seremos fiéis, né? Passou algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, infelizmente, nossos pais foram enganados, caíram na lábia do tentador. Mas naquele momento, ali, eles cantaram, louvaram a Deus e Satanás ouviu esse cântico. E ele pensou assim, isso não vai durar muito tempo. Eu vou fazer com que essas canções de louvor a Deus se tornem
palavras de ódio e maldição. Infelizmente, ele alcançou esse objetivo. Mas eu desejo de todo o coração que essa não seja a nossa realidade. Nós estejamos sempre louvando a Deus, que não estejamos amaldiçoando o nosso Criador, mas confiando que Ele sabe o que faz. Joabson, pode comentar? E acredito que a gente já, já comentou tudo aí, quase que deu. É, e interessante, eu tenho dois pontos rapidinho. O primeiro é que eu acho que não foi lido, mas quando os anjos eles vão avisar Adão e Eva sobre o inimigo, Ellen White declara que eles tinham o hábito de conversar com os anjos, né, de relatar tudo que eles descobriam no jardim. E isso me remeteu muito à oração, né, porque se a gente for parar para olhar assim de fora, para Deus não era algo novo, né? Ele tinha acabado de criar ali o mundo, o jardim do Éden, tudo mais. Mas Adão e Eva, talvez até mesmo que tivessem essa consciência, eles tinham prazer, tinham felicidade em relatar para Deus tudo que eles descobriam. Então a gente vê que a oração, ela tem o seu poder, tem o seu papel na nossa vida, né? De forma a nos comunicarmos, a nos relacionarmos com Deus. Então, a gente não pode pensar assim, ah, Deus já sabe. É importante que a gente relate. E outra coisa, ah, meu Deus, a segunda coisa eu esqueci. Então ficou por aqui mesmo. Jean? Só estava pensando a respeito quando você comentou sobre a ingenuidade de Lúcifer, né, Satanás, porque tem uma frase ali que diz no texto, que diz assim que ele queria tentar comer a árvore da vida para tentar ter o mesmo poder que os anjos, né? E Jesus, tudo que ele fez nessa terra foi exclusivamente pelo poder que ele tinha com Deus, né? É pelo poder de Deus. Então acredito que os anjos também devam ter a força que têm exclusivamente pelo poder de Deus, não pelo poder que eles têm, né? Eles próprios tenham. Então, Lúcifer, ao ser destituído, né, da presença de Deus, ele provavelmente perdeu a força que ele tinha, né? E aí ele estava tentando, dessa forma, recuperar o poder. Então, ele estava tentando, como você falou, tentando vencer a Deus com o poder de Deus, né? E a palavra ingenuidade define bem, né, essa atitude. Queria tomar o céu à força no braço. Eu acho que ele não entendeu muito bem quem era Deus. Acho que a Bela pode assumir aí, né, para a gente fazer os. Tem o Gabriel e o Lucas, querem comentar alguma coisa? Aí a Bela pode assumir aí, viu, Bela? Eu já finalizei aqui minha parte. Uhum, tá bom. Acho que o Gabriel levantou primeiro a mão. Oi, pessoal. Boa noite, graças a paz. Me chamo Gabriel, estou aqui, primeira vez que estou participando. Eu só queria pegar um gancho nesse último comentário a respeito da ingenuidade de Satanás, né? Porque ele, ele vai julgar, no caso, alguma injustiça, entre aspas, com o quê? Com o próprio código moral que Deus dá, né? Ah, primeiro, quem criou a moral? Ele vai usar a própria moralidade para julgar algo que ele acha imoral. Então, tudo é de Deus. É uma. Ele caiu numa cegueira. E até mesmo em tentar tomar alguma coisa no braço ou na força, ele caiu numa cegueira. Isso é o que vem do pecado. O pecado ele cega, a cobiça, cegando. Acredito que ele, mesmo ser inteligente, que recebeu a inteligência de Deus, acabou ficando cego em relação a isso. E a gente recebe o Espírito Santo, o Espírito de discernimento, de sabedoria, de conhecimento. E só que mesmo assim a gente tem que cuidar, porque o pecado ele acaba mesmo assim nos cegando. A gente tem que vigiar isso e depender sempre do Senhor, né? Confiar sempre nele, na palavra dele. Da minha parte era isso aí, gente. Só para mim também fazer uma consideração final. Conexão assim que o Gabriel está falando, eu vi uma frase muito forte um tempo no Facebook, eu não acesso mais o Face, mas é o que eu tinha gravado, eu acho
que fala que um conhecimento das coisas bíblicas, espirituais de Deus, sem o arrependimento, é apenas uma luz que conduz a um caminho para o inferno, né? Então, assim, se a gente tem só conhecimento daquilo que a gente entende sobre o grande conflito, mas a gente não tem um arrependimento genuíno sobre essa luz que a gente recebe, então, infelizmente, a gente não consegue nada, assim, de benefício, se não houver um arrependimento sincero. Só para complementar assim, o que o irmão falou, e a minha consideração final seria em relação a nós hoje, né? Tipo, pensando como noivas de Cristo, né? Como a noiva de Cristo, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, o nosso desafio hoje é permanecer ao lado de Cristo. Por isso que ele fez esse apelo aos discípulos, né? Permanecei-vos em mim, né? Porque perto dele, que é o marido, o esposo, nós não conseguiríamos, na verdade, a gente vai estar protegido, né, contra os ardis de Satanás. Então, é uma consideração final, que Deus possa nos manter sempre perto dele. Que bênção, gente. Obrigada pela participação de todos. Uma bênção, né? Eu vejo nesse livro muitos detalhes extras que a gente não tem na Bíblia e até extras à série Conflito. Realmente muitos detalhes interessantes que a gente pode ter esse conhecimento e também várias lições, né, que a gente tirou aqui, práticas para nossa vida. Obrigada. Jabes, você pode orar para a gente terminar? Claro, posso sim, né? E o apelo que eu faço para vocês no estudo de hoje, gente, principalmente aqueles que são mais jovens aí, aquela frase que eu disse no início nunca foi tão verdadeira. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, esta geração que vive hoje tem o privilégio de ler esses detalhes. Muita gente passou por esse mundo e não teve o privilégio de ler tantos detalhes, de saber tão minuciosamente essas coisas. E é para, como diz lá, né, o apóstolo Paulo, para essas coisas foram deixadas como exemplo para nós. Então, jovens, vocês têm a Bíblia, o Espírito de Profecia, mostrando várias pessoas que caíram em ciladas, que se afundaram. E essas histórias, esses detalhes são justamente para que não caiam no mesmo erro. Então vocês têm a oportunidade, luz suficiente para não cair nos mesmos erros. Então que vocês possam ser fiéis a Deus aí a toda a luz que vocês recebem e juntos vamos finalizar a obra e pregar o evangelho ao mundo inteiro e mostrar para o mundo uma igreja que revela o caráter de Cristo. Esse é o meu desejo. Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estudarmos os detalhes desse livro que traz tanta luz para nós, tantas advertências e lições práticas para o nosso dia a dia. Pedimos que não seja apenas teórico, mas que venha a ser prático, que venhamos a tomar decisões ao teu lado a todos os dias, para que caiam os céus ou abra a terra, nós permaneçamos fiéis a ti e não caiamos nas ciladas do inimigo. Protege-nos do mal, ajuda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, muito obrigada, Jabes. Obrigada por dirigir o estudo. Que Deus continue abençoando você e sua família. Deus seja louvado. Obrigada também a todos pela presença, pelas participações. Foi uma bênção. Semana que vem estamos aí novamente. Tá bem? Todos convidados aí para a gente estar recapitulando o capítulo 4. Vamos tirar uma foto? Abram aí as câmeras. A gente tira uma foto rapidinho. Peguem os livros também. Vou tirar Eu não aqui. tenho um livro. Eu vou fazer igual o Matheus, eu vou colocar o celular. Mais alguém vai abrir? Abram aí, gente. Eu só estou na dúvida se aqui vocês falam mais no Zoom ou lá no WhatsApp, hein?
Ai, WhatsApp vence. Ótimo, gente. Vamos tirar então. 1, 2, 3 e. Mais uma para garantir. Ótimo. Vou mandar lá no grupo para vocês. Obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Deus abençoe todos vocês. Amém. Fique com Deus, todo mundo. Tchau, tchau.